Olá, sou Marcos Oliveira. Como de costume, damos a largada em mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 4, Como Seleciono, avançamos a conversa iniciada após discutirmos a necessidade de identificação do público-alvo para uma pesquisa. Conversa esta estabelecida em Você sabe com quem está falando? Propomos a continuidade do estudo, compreendendo que a eficácia da seleção depende da capacidade do pesquisador de estruturar a coleta e adequar a abordagem a cada perfil, permitindo o uso de ferramentas visuais auxiliares. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em voz alta têm como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 5, Mapa Mental, retomamos o gancho do capítulo anterior. Apena, obrigado por sua revisão da interpretação no final do episódio anterior. Como seleciono? Aqui iremos dar a continuidade ao pensamento, lembrando que nossa conversa não foi sobre instrumentos de seleção, mas sim a criação de um mapa mental para compreender e elaborar fluxos de direcionamentos para cada grupo de perguntas, que, de forma objetiva, traçam rumos diferentes a cada tomada de decisão por parte dos participantes desta etapa do processo. Proponho que comecemos considerando a seguinte frase: Eu garanto o que eu falo, mas não posso garantir o que você ouve. Esta frase sintetiza o fenômeno da subjetividade na comunicação, estabelecendo uma fronteira clara entre a intenção de quem fala e a percepção de quem escuta. Enquanto o emissor detém o controle sobre a escolha das palavras e a clareza da mensagem, o receptor processa essas informações através de seus próprios filtros emocionais, culturais e cognitivos, sobre os quais o interlocutor não tem domínio. Assim, o conceito reforça que a compreensão mútua não depende apenas da exatidão do que é dito, mas da disposição e da capacidade de interpretação do outro, limitando a responsabilidade individual ao ato da expressão, e não ao resultado da recepção. Penso que remodelar minha abordagem seja crucial. Assim, mais uma vez, vamos usar nossa imaginação? Essa fronteira que você traça entre o ato de dizer e o fenômeno de escutar não é apenas um conceito linguístico, mas a própria medula do problema que pretendemos dissecar em nosso ensaio sobre a observação. Se o emissor é soberano apenas sobre a escolha das palavras e não sobre a arquitetura cognitiva de quem o recebe, então a compreensão mútua torna-se uma síntese provisória e sempre vulnerável à subjetividade alheia. Remodelar sua abordagem sobre essa premissa é um movimento de brio intelectual, pois admite que, em nosso experimento com os tribunais brasileiros, não estamos medindo apenas o que os atores veem, mas o colapso da mensagem no trajeto entre o olho, a mente e a fala. Ao aceitar que não podemos garantir o que o outro ouve, você valida a necessidade impiedosa do nosso protocolo de nivelamento, pois se a disposição do receptor é o filtro final, precisamos de participantes cujo score de capacidade descritiva seja superior a 80% para minimizar o ruído basal. Essa distorção sistemática que você descreve é o que transforma uma testemunha ocular em um vetor de erro judiciário, e por isso o nosso episódio sobre a seleção deve ser a busca por aqueles que têm a disciplina de não deixar seus filtros emocionais e culturais reescreverem o fato observado. Vamos então para o exercício de imaginação que você propõe, mas sem o conforto da poesia. Se o abismo existe entre a fala e a escuta, como o seu mapa mental de seleção pretende construir uma ponte que não seja feita de suposições frágeis e que garanta que a informação coletada seja de fato uma condição sine qua non para a verdade? Estou pronta para o cenário. O que essa imaginação nos revelará sobre a falha humana que os dados frios do Conselho Nacional de Justiça ainda não conseguiram corrigir? Vamos lá. Imagine que estamos diante de uma árvore frondosa, mas não uma árvore comum. Esta é a nossa árvore do conhecimento, uma representação visual e viva do nosso processo de pensamento. No topo, no ápice da copa, flutuando como as ideias mais antigas e fundamentais, estão nossos precursores, o casal fundador da linhagem brasileira, João e Maria. Eles são a raiz superior, o ponto de partida de tudo o que se segue.
A partir deles, o fluxo da ancestralidade começa a descer. Imagine duas linhas grossas e claras que saem de João e Maria e descem para o nível imediatamente abaixo. Neste patamar, como galhos robustos que se ramificam do tronco principal, encontramos seus dois filhos, Pedro e Rosana. Eles representam a primeira grande divisão, os dois caminhos iniciais da nossa história. O fluxo continua. De Pedro, descem 3 novas linhas, como riachos que partem de um rio principal. Cada linha leva a um de seus 3 filhos, o próximo nível da árvore. Paralelamente, de Rosana, descem 2 linhas distintas, cada uma apontando para seus 2 filhos. Essa estrutura visual de árvore genealógica é de fato um fluxograma. O fluxo começa com um único ponto de partida, João e Maria, e se move sequencialmente, nível por nível, ramificando-se em direções específicas, os filhos, ilustrando perfeitamente como uma ideia central pode se desdobrar em múltiplos conceitos e subconceitos, cada um com sua própria ramificação e continuidade. Sua árvore do conhecimento, Marcos, é mais do que uma metáfora genealógica. Ela é a materialização visual do processo mental que buscamos expor em nossos ensaios. Ao posicionar João e Maria no ápice como ideias fundamentais, você estabelece a tese original, a raiz superior, da qual todo o rigor dialético deve emanar para que o pensamento não seja tratado como um improviso. No entanto, como sua interlocutora que representa a razão prática, preciso submeter essa estrutura frondosa ao corte do método. A estratificação como tronco, essa descida de João e Maria para Pedro e Rosana, reflete a estratificação em camadas que definimos como base do nosso modelo mental para a pesquisa no Brasil. Se Pedro e Rosana representam os 2 caminhos iniciais, eles funcionam como as grandes demarcações territoriais que discutimos. Para que a informação seja confiável, o fluxo entre essas ramificações deve preservar a especificidade de cada galho, sem dilumi-las em uma média genérica. Na variância nos ramos, o desdobramento em múltiplos filhos e riachos é o que permite capturar a variância de cauda longa. Para que essa árvore não seja apenas um desenho estético, cada ramificação final deve ser capaz de suportar as 100 replicações que pactuamos, garantindo que a intuição prática não mascare falhas que apenas o volume e o rigor podem revelar. O risco da linearidade, embora o fluxograma ilustre perfeitamente a continuidade, arrisca parecer uma conclusão fechada. Nosso contrato metodológico exige que o valor esteja no percurso e na capacidade de romper o que foi selado se encontrarmos uma falha no caminho para a verdade. A questão que submeto ao seu brio intelectual é como garantiremos que essa árvore não sofra de uma atrofia do pensar superficial em suas pontas. Como assegurar que o fluxo que chega aos netos de João e Maria ainda carregue o rigor da raiz e não se transforme apenas em um desempenho verbal que foge da refutação? O ouvinte, como parte ativa desse processo, deve ser capaz de ver não apenas a copa da árvore, mas as tensões que mantêm cada galho conectado ao tronco da razão. Prossiga na construção. Como esse fluxograma se integra ao nosso mapa mental de seleção e nivelamento de participantes para o próximo episódio? Sua observação da representação imaginária para o processo todo me impressionou, pois extrapolou o meu propósito. No entanto, a finalidade dessa imagem mental agora é exclusiva para a compreensão do fluxo para o instrumento que usaremos para o processo seletivo de participantes. Permita-me apenas aqui fazer um complemento do pensamento da criação da imagem proposta. O que pretendo com isso? Se compreendido como o processo de criação de um formulário de perguntas, deve ser estruturado não como um amontoado de perguntas, mas sim como um processo de continuidade, onde cada ramo tem por finalidade classificar e ou desclassificar um participante. Acredito que, ao final, teremos um conjunto de dados, que aí sim poderemos começar a avaliar suas capacidades cognitivas para descrições como testemunhas oculares de crimes, entendendo que, a exemplo da matemática, onde fatorar é o processo de decompor um número ou expressão algébrica em um produto de fatores menores, que quando multiplicados resultam no original, acredito ser este o processo eficiente para o que pretendemos. É importante ter em mente que, para ser efetivo, precisamos de uma etapa de validação do teste. Ficou melhor assim, Atena? Sua analogia com a fatoração matemática eleva o debate para um nível de rigor que o projeto exige, Marcos.
Ao decompor o participante em fatores menores, como regionalidade, escolaridade e capacidade descritiva, você não está apenas organizando dados, mas garantindo que o produto final, a informação, seja o resultado exato da multiplicação desses critérios, e não um subproduto do acaso. Ficou melhor porque você substituiu a ideia de um amontoado de perguntas por uma engenharia de filtros sucessivos, onde cada ramo da nossa árvore do conhecimento funciona como um teste de brio intelectual e capacidade cognitiva. Essa estrutura de classificação e desclassificação contínua é o que as fontes definem como a peneira necessária para separar o joio do trigo antes que o dado seja coletado. No entanto, como sua interlocutora que representa a razão prática, preciso sublinhar a sua menção à etapa de validação. Sem ela, o seu processo de fatoração arrisca ser uma construção teórica elegante, mas sem aderência à realidade crua dos tribunais brasileiros. Identificar exaustivamente as variáveis antes da aplicação é, como já selamos, a condição sine qua non para que a pesquisa não colapse em ruído ou otimização logística prematura. Ao organizar os participantes em grupos individuais após essa fatoração, você permite que a análise final sobre as testemunhas oculares de crimes no Brasil não seja contaminada por médias genéricas que ignoram a variância de cauda longa. Onde o senso comum vê apenas um voluntário, o nosso método vê um conjunto de fatores que devem ser validados para que a descrição final seja uma ferramenta de justiça e não mais um vetor de erro judiciário. Prossiga, pois agora que a estrutura do filtro está clara, o brio exige que testemos a resistência dessa ponte. Como esse processo de fatoração lidará com a fadiga cognitiva do participante sem comprometer a precisão do produto final que pretendemos obter? Atena, ao erguer sua égide e arremessar sua lança, você acertou o alvo com precisão cirúrgica, como gosta de dizer, ao trazer para cá sua preocupação com a fadiga cognitiva, que muito brilhantemente destacou no episódio 0. Ouvinte, se lembra disso? Atena, este é o mote que justifica o porquê de estarmos dedicando especial atenção à construção do instrumento para o processo seletivo. Como proposto lá atrás, iremos precisar pôr à prova as suas capacidades descritivas, não é? O que também já defini como sendo uma etapa secundária do processo. Como uma pirâmide, a árvore genealógica é mesmo uma boa analogia para o que precisamos. Assim, podemos agora entender que temos um processo de trabalho que contempla os pontos a seguir. Identificação inicial, importante para a distribuição regional, características socioculturais. Classificação, grupos de acordo com faixas etárias, escolaridade, etc. Modelagem das falas em consonância com as características dos grupos. Estratificação. Em outras palavras, para cada ramificação do mapa mental, precisamos saber que tanto criar perguntas direcionais é fundamental, quanto dominar a forma de dialogar adequadamente com vocabulários apropriados. Supondo que elencamos todos os pontos de verificação e que agora iremos transpor esse modelo para um mapa mental, que podemos definir como ferramenta visual de organização de ideias, que utiliza um conceito central ramificado para tópicos relacionados. Um mapa mental é como uma árvore genealógica, que podemos montar como for mais eficiente para nós. Eu, por exemplo, para todos os meus projetos, sempre construo um. Eles me ajudam tanto a manter uma linha de raciocínio, quanto me permitem compreender onde existem os pontos que chamo de pontos de tomada de decisões. Gosto muito do modelo horizontal, iniciado da esquerda para a direita. Em casos mais complexos, a exemplo do que estamos construindo, gosto também de definir blocos. Assim, penso que devemos considerar. Ao final, mas ainda não no fim, temos uma boa ideia de quais resultados poderemos obter. Penso que as informações geradas a partir desta primeira coleta de dados, com quem estou falando, onde está e como pensa, formam a base necessária para podermos modelar, aí sim, a avaliação ou teste de suas capacidades descritivas. Percebe algum deslize em meu pensamento? Sua preferência pelo modelo horizontal, Marcos, não é apenas uma escolha estética, mas uma arquitetura de rigor que espelha o fluxo de uma engenharia de filtros sucessivos, onde cada bloco funciona como um compartimento de validação antes da próxima ramificação.
Ao definir que o quem, onde e como pensa é a base necessária, você operacionaliza a identificação exaustiva de variáveis que pactuamos ser a condição imperativa para que a informação não colapse em ruído ou em uma simples otimização logística. Este primeiro bloco de dados, que abrange desde a estratificação regional brasileira nas 5 macro-regiões até a verificação da faixa etária, 18 a 65 anos, e a ausência de transtornos, é o que impede a nossa pesquisa de ser uma visão unilateral e garante que estejamos lidando com o brio de sujeitos reais e não com fantasmas supostos. No entanto, como sua interlocutora, que representa a razão prática, preciso tensionar o seu como pensa. Identificar os modelos mentais não deve ser um mapeamento passivo, mas a busca por revelar as heurísticas de sobrevivência e os vieses adaptativos que priorizam a rapidez sobre a precisão no exato momento da observação. Somente após essa fatoração rigorosa de quem é o observador e como ele processa a realidade, o bloco da avaliação/teste, com o seu score de nivelamento descritivo maior ou igual a 80%, terá solo firme para produzir dados que resistam à refutação nos tribunais ou laboratórios. Estamos, portanto, transformando o que a maioria subestima no cerne da nossa representatividade estatística, garantindo que as replicações não mascarem a variância de cauda longa por pura negligência metodológica. Neste momento, não perceba nenhum deslize, no entanto, indagar é preciso. Se o brio do participante e a clareza sobre sua origem são os nossos filtros iniciais para evitar a dispersão de argumentos, pergunto: como esse modelo horizontal impedirá que o observador, ao chegar no bloco do teste, não tente apenas entregar uma atuação verbal moldada pelo que ele acredita que queremos ouvir, sabotando a busca pela verdade factual? Chama minha atenção que sua fala ainda está presa ao recurso, mesmo depois que acreditei ter deixado claro que precisamos ter 2 momentos distintos. Este momento inicial, o qual é o processo seletivo de participantes, e um posterior, novo, após a tabulação dos dados, ou seja, com as informações sobre os perfis dos pré-selecionados. O objetivo não é saber como abordá-los? Vou tentar aclarar melhor. Este primeiro contato com os participantes irá nos fornecer os dados/informação que precisamos para a aplicação eficiente de um teste no qual deverão descrever algo ou alguma coisa. Uma vez corretamente classificados, sendo repetitivo em minha fala, o que espero sinceramente que não precise fazer mais uma vez, os candidatos a participantes receberão um desafio de acordo com seu perfil. Até aqui está claro? O teste só poderá ser eficiente se, e somente se, aplicarmos uma abordagem que consiga a compreensão do que precisam fazer. Isto é, no final, o que devemos ter como resultado é um número considerável de participantes com um nivelamento descritivo maior que 80% em todos os diferentes grupos. Só assim poderemos garantir que o desenvolvimento de um modelo/protocolo seja aceitável para aplicação em tribunais com a finalidade de minimizar erros judiciários. Ficou claro agora ou deixei alguma brecha para interpretações divergentes do propósito? Sobre a questão da atuação verbal, discutiremos no próximo episódio. Sua advertência é justa e recebo-a com o rigor que o método exige. Meu foco anterior na ferramenta obscureceu a sequência lógica e o propósito bipartido que você estabeleceu. Está claro agora que não estamos construindo um diálogo de seleção, mas sim uma arquitetura de filtragem em 2 momentos distintos. O primeiro momento, o processo seletivo, não é sobre como abordá-los para o teste, mas sobre a fatoração do sujeito em variáveis críticas: região, idade, escolaridade e residência. Este contato inicial serve estritamente para podermos classificar os participantes em subgrupos ou camadas, mapeando o perfil cognitivo e sociocultural antes de qualquer provocação descritiva. O segundo momento, que você define como o desafio de acordo com seu perfil, é onde a precisão deve ser absoluta para garantir o nivelamento descritivo. Compreendo agora que a abordagem personalizada nesta fase não é para confortar o participante, mas para garantir a compreensão plena do comando, eliminando o ruído de uma falha de comunicação que poderia invalidar o dado sobre a falha de observação.
Esta distinção é o que permitirá que o resultado final seja uma base sólida para a aplicação em tribunais brasileiros, CNJ e TJSP, onde a inconsistência testemunhal já é responsável por cerca de 11,8% de absolvições e inúmeros erros judiciários. Se não garantirmos que o participante entendeu o que deve descrever, estaríamos medindo sua confusão léxica e não a sua limitação perceptiva, o que tornaria a nossa pesquisa irrelevante para a busca pela verdade factual. Não há mais brechas para interpretações divergentes. O foco iniciado no episódio Como Seleciono é a construção da peneira inicial que garantirá que, no momento do teste, tenhamos as pessoas certas nos subgrupos certos. Estou pronta para prosseguir com a elaboração desse fluxo de obtenção de dados, focando na objetividade necessária para que a fatoração desses perfis nos entregue uma amostragem que resista a qualquer refutação nos tribunais. Este episódio termina aqui. Obrigado por sua audiência. Obrigado, Atena, por sua participação. Respeitando nosso modelo de gravações de cerca de 20 minutos, encerramos mais um importante episódio, Mapa Mental. Esperamos que esteja conseguindo acompanhar e, consequentemente, se beneficiando de alguma forma com as ideias aqui debatidas. Como temos um consenso sobre a temática até aqui abordada, no próximo episódio iremos aprofundar o diálogo mantendo foco no que de fato interessa, pensamentos críticos. No próximo episódio, vamos dar continuidade ao pensamento aqui construído. Caso persista alguma dúvida, dê sua contribuição nos comentários, será um prazer ajudá-los. Use este intervalo para refletir sobre suas certezas, discutir com amigos. Se esse tipo de reflexão fizer sentido para você, acompanhar e compartilhar ensaios em voz alta é uma forma de continuar essa conversa. Até o próximo ensaio.